Portugal está transformado numa enorme lavandaria? E as lavandarias são compatíveis com democracias saudáveis? Os recentes casos na Justiça colocam uma questão. Será que eles vão contribuir para a mudança do regime político em Portugal? É isso que vamos ver no programa desta semana, com a ajuda do analista Joaquim Aguiar. Venha daí! É uma medida histórica em Portugal. Um ex-primeiro-ministro está em prisão preventiva e é acusado de crimes de fraude fiscal qualificada, de corrupção e branqueamento de capitais. José Sócrates está detido em Évora, onde poderá ficar até março de 2018. Numa notícia avançada pelo Sol, o ex-primeiro-ministro teria cerca de 20 milhões de euros num banco na Suíça, através de uma offshore, a título do amigo Carlos Santos Silva, ex-administrador do Grupo Lena. Carlos Santos Silva foi também detido como suspeito de coautoria e agente direto na fraude fiscal. A detenção do ex-primeiro-ministro gerou um terremoto político que vai levantar inúmeras questões ao atual sistema político. Estaremos perante uma alteração de regime? Estaremos também perante uma forma diferente de fazer justiça? A notícia da detenção de José Sócrates já recebeu destaque na imprensa internacional e agora apuram-se detalhes na investigação sobre as operações bancárias do ex-primeiro-ministro socialista. Olá, bem-vindo à edição desta semana de A Cor do Dinheiro. Edição que vai ser uma edição especial. Não vamos ter investidor privado porque vamos precisar do nosso tempo para analisar as consequências do que se tem passado na área da justiça nos últimos meses, particularmente na última semana. Vamos lá recordar. Em setembro, um juiz decidiu aplicar penas pesadíssimas no âmbito do processo Manuel Godinho. Na semana passada, um juiz decidiu prender pela primeira vez em Portugal o chefe de uma polícia, o CEF. Ainda esta semana, um ex-primeiro-ministro acabou em prisão preventiva. O que é que tudo isto significa? Estamos perante uma alteração de regime? É isso que vamos tentar perceber hoje em conversa com o meu convidado, Joaquim Aguiar. Olá, Joaquim. Muito obrigado por ter vindo à Cor do Dinheiro. Como está? Joaquim, como é que interpreta estas mudanças dos últimos meses? Estamos perante uma maneira diferente de fazer justiça? Uma crise nunca aparece sozinha, isto é, tivemos uma crise económica e financeira visíveis, plano de ajustamento, ruptura de entidades financeiras importantes, mas isso não podia ser qualquer coisa de isolado da parte política e da parte social. Entramos agora na parte política. É a revelação da mesma crise que veio do que provocou o ajustamento e a crise económica. Não são coisas diferentes. Mas surpreendeu os desenvolvimentos dos últimos dias, nomeadamente a detenção de um ex-primeiro-ministro? Bom, a detenção de um ex-primeiro-ministro é um caso extremo que só tem a ver com a própria singularidade desse primeiro-ministro. É um caso pessoal que não interessa para a análise. Isto é, mesmo que não houvesse estas singularidades deste primeiro-ministro, a crise continuaria a existir. Agora, crise porquê? É um fim de regime? Não, um regime só termina quando há outro regime de substituição. Manifestamente não há regime de substituição, não há ninguém a apresentar outras formas de organizar o poder político diferentes da atual. Portanto, mas é preciso, não é um problema de fim de regime. Mas não podemos manter as coisas como estão. Não, é um problema de regeneração do regime. E o que é que quer dizer com isso? Ora, a regeneração é aprender com os pecados. Isto é uma coisa muito importante na Igreja, só há perdão desde que haja arrependimento. E, de facto, não é possível corrigir se ninguém se arrepender. Mas nós não temos tido arrependimento em Portugal em 40 anos? Não, temos tido sacrifício e austeridade, mas ninguém se arrependeu. E à altura Ou seja, ainda ninguém quis olhar para o sistema político como sendo um biombo atrás do qual se instalam os quiosques dos negócios. Então como é que é possível que ao fim de 40 anos a Justiça não tenha atuado contra alguns desses negócios que se fazem por trás dos biombos? Porque os negócios, quando são muito fortes, também controlam a Justiça. É quando os negócios enfraquecem que vem ao de cima
as manipulações, as pressões e as distorções das regras de mercado. Isto é quando a maré baixa que se vê quem é que anda a tomar banho nu. Porque até aí ninguém, parecia toda a gente respeitável, bem vestida. Não, de facto, já andamos nus há muito tempo. Agora isso tornou-se visível. Porquê? Porque a nossa cultura política, a tal cultura que faz da política o disfarce para depois fazer negócios a coberto da política, chegou ao fim justamente com a crise económica. Porque a crise económica destruiu os mercados dos bens não transacionáveis. Leia-se, os que são financiados pelo orçamento. Porque essa coisa que nós dizemos bens não transacionáveis são os bens financiados pelas políticas públicas. Portanto, as políticas públicas foram criadas para, dentro delas, se estruturarem os negócios que permitiam depois dar emprego ou ter lucros. Mas não acha estranho que isto seja permeável a todo o sistema político, desde a esquerda até à direita, os tais negócios? É todo o sistema político porque é a própria cultura política. Quando nós falamos da cultura da cunha, toda a gente pensa que alguém que conhece alguém importante, pede um favor. Todo o nosso sistema político foi construído na mesma base. Isto é, os responsáveis políticos, mesmo quando se opõem, de facto entendem-se. E opõem-se para poderem ter os seus monopólios de representação, isto é, os seus quiosques de negócios. O Joaquim dizia há bocadinho que foi o enfraquecimento dos negócios que fez emergir o lado da justiça. Mas acredita que nestes casos estamos perante um engrossar de voz por parte dos atores da justiça? Não, de maneira nenhuma. O problema dos atores de justiça é que, como os polícias de trânsito, só podem interferir quando alguém viola as regras de trânsito. Isto é, como diria o Dr. Mário Soares nos bons tempos, puseram-se a jeito. Isto é, quando... Disse nos bons tempos? Nos bons tempos. Pronto. Já passaram. É só para clarificar. Embora seja um dos que mais sabe para interpretar o que se passa. O outro é Cavaco Silva. Também sabe tudo o que é preciso para interpretar o que se passa. Porque conheceram, viram nascer estas figuras estranhas que agora nos aparecem. Deixe-me fazer uma pergunta que eu acho que quem está a ver o programa neste momento está a fazer, que é, como é que é possível, ao longo destes anos todos, em que houve negócios muito duvidosos, alguns deles explícitos, que nenhum dos políticos esteja por trás de grades? Quer dizer, um já está em prisão preventiva. Não quer mais do que isso, não é? E, portanto, repare, um político pode ser preso por razões políticas e é uma questão de honra. Um preso político merece todo o nosso respeito. Exatamente. Qualquer que seja a razão pela qual os valores políticos pelos quais foi preso. Agora, ser preso por procedimentos na política para beneficiar negócios é uma coisa completamente diferente. Isso não merece nenhum respeito. Porquê é que isso aconteceu? Quando as canalizações são muito antigas, nós não sabemos que tipo de bichos se desenvolveram dentro dessas canalizações. Até o momento em que a canalização entope. Quando a canalização entope, esses bichos que viviam nesse ambiente úmido, de repente aparecem. Ora, a canalização que entupiu foi no sistema financeiro. Quando essa canalização entupiu, de repente, a liquidez, como nós dizemos na análise económica, a liquidez interrompeu-se e quem vivia dessa liquidez, e que nós nunca descobriríamos porque nunca haveria uma imparidade. De repente as imparidades apareceram. Então é a altura de perguntar quem é que são os bichos? Os bichos são aqueles que nós permitimos que existissem fazendo de conta que não sabíamos que eles existiam. Os auditores que falham na análise dos balanços de entidades que têm de auditar, que assumem a sua responsabilidade quando assinam e depois vêm os resultados que nós hoje conhecemos, pergunta-se, estavam ao serviço daqueles que encobriram, não viram aquilo que deviam ter visto ou houve outra razão qualquer? Eu parto sempre do princípio que há uma outra razão.
não quiseram incomodar. Isto é, não quiseram perturbar a ordem estabelecida. Com isso, criaram um problema mais grave porque os gases foram-se acumulando e quando de repente alguém acende um fósforo, há uma explosão. Explodiu. E agora vamos passar para a parte política. Isto foi na banca, no sistema financeiro. Então, e na política? A banca só existiu como existiu era aí que eu queria porque o poder político os protegia. E protegia para quê? Para que eles próprios fossem protegidos pela banca. Joaquim, posso entender das suas palavras que a banca foi um dos veículos privilegiados para se fazerem estes negócios que envolveram a classe política? Não tenho dúvida nenhuma, porque, sobretudo a partir do momento em que Portugal perdeu o poder de emitir moeda, foram os bancos que, pela emissão de crédito, substituíram essa função de soberania que era emitir moeda. Função de soberania porquê? Porque emitir moeda é uma função de soberania, porque é uma garantia de Estado que se responsabiliza perante o resto do mundo. E o crédito bancário? Não, o crédito bancário não é uma função de soberania, mas substitui para os agentes políticos essa função de soberania. Mas como não é de soberania, isto significa que todos nos endividamos em relação ao exterior e não há nenhum Estado português que possa pagar essa dívida, têm de ser os portugueses a pagá-la. Deixe-me voltar ao caso concreto que envolve a detenção preventiva do ex-primeiro-ministro José Sócrates. Não o surpreendeu as acusações, branqueamento de capitais, corrupção, fraude fiscal agravada? Ou seja, só é surpreendente pela incompetência, porque se tudo isso for demonstrado, como aparece nas histórias dos jornais, com malas de dinheiro que se transportam de um lado para o outro, um amigo a quem se entregam verbas importantes para depositar na conta, que depois levanta essas verbas para entregar em dinheiro vivo, isso é de uma tal incompetência. Amadorismo. É de um tal... Nem sequer é amadorismo, porque o amador pode ser alguém sofisticado. É primarismo, é primário. É, de facto, uma coisa de lobos na serra. Como é que entende isso? Acha que é a sensação de impunidade que, a partir de uma certa altura, leva as pessoas a relaxarem a guarda? Impunidade é a maneira de ver do lado de fora. Vendo do lado de dentro é a incompetência. A incompetência é tanta que nem sequer se percebe o primitivismo dos dispositivos que estão a ser usados. O que é grave no que aconteceu a este ex-primeiro-ministro é nós verificarmos agora, por este exemplo dos seus interesses particulares, o que seriam os modos de decisão no Estado, quando estava no Estado. E, portanto, não temos que nos surpreender com a intensidade da crise, porque é proporcional à intensidade da incompetência. Agora, verificamos mais, também é proporcional à intensidade do primitivismo. Portanto, nós, não é que tenhamos sido entregues aos lusitanos da Serra, mas, de facto, voltamos à forma mais primitiva que alguma vez tivemos na nossa sociedade e na nossa cultura política. Agora, isto é muito importante, porque isto significa que não há, em termos do sistema político português, quem possa resolver os problemas que foram criados pelo sistema político português. Isso, teoricamente, daria fim de regime. Onde é que isso nos deixa? Pois, exatamente. Não, leva necessariamente à necessidade de regeneração. E quem é que vai protagonizar a regeneração? O Banco Central Europeu. Vamos explicar. É a moeda que está a revelar isto tudo. Se nós ainda tivéssemos moeda nacional, inflação e desvalorização, isto escondia. Se pudéssemos emitir moeda, tudo também isto escondia. Mas não, estamos numa moeda única europeia. É esta moeda única europeia que vai criar a União Europeia que ainda não existe. E vai criar a União Europeia porquê? Porque revelou tais assimetrias entre as economias competitivas e as economias distributivas. Revelou uma tal acumulação de dívida nas economias distributivas e uma tal acumulação de excedentes nas economias competitivas
que há como uma tempestade financeira. Isso quer dizer que nós vamos ter uma regeneração de instituições tendo em conta esse novo paradigma criado pela moeda única? Porque só se resolve à escala europeia. Como se resolve a dívida portuguesa? Não se pode resolver a dívida portuguesa. Mas, se existir Banco Central Europeu e se existir moeda europeia, a dívida portuguesa pode ser colocada no balanço do Banco Central Europeu para a eternidade. Enquanto houver Banco Central Europeu e enquanto houver moeda europeia, não há problema. Joaquim, deixa-me regressar ao plano político nacional. O que é que acha que vai acontecer aos partidos do arco do poder? O PS, sobretudo, o PSD, o CDS, vamos ter alguma alteração? Há 40 anos, eu vivi 1975 com alguma intensidade. Em setembro de 1975, cria-se em Portugal o 6º Governo Provisório, com uma composição, 3 partidos, não havia CDS, mas havia PCP. Vítor Oliveira, salvo erro. Acho que era o Vítor Oliveira, não era assim? O representante do PCP? Era o engenheiro, é Oliveira, mas não é Vítor. Não é Vítor, tens razão. Era companheiro de Azevedo. Veiga de Oliveira. Veiga de Oliveira. O engenheiro Veiga de Oliveira. E com o primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo. Exato. Ora bom, este 6º Governo Provisório tinha uma composição em setembro. No 25 de novembro continuou com a mesma composição e a política era completamente diferente. Exatamente, é estranho. Mais importante, até ao 25 de novembro trabalhava-se na Constituinte um modelo de Constituição assente no primeiro pacto MFA-partidos. A mesma Assembleia, com o mesmo Governo, a seguir ao 25 de novembro, aprovou, trabalha a Constituição, que ainda hoje temos, na base do segundo pacto MFA-partidos. Qual é a grande virtude desta fórmula do 6º Governo Provisório e do seu primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo? É que conseguiu virar o petroleiro num rio muito estreito. E é o que vai acontecer agora? É o que tem de acontecer agora, não é por se gostar ou não se gostar, é que só dá a volta da regeneração, neste caso, desde que exista uma plataforma de governo que inclua os partidos mais importantes e que tenha, isto é decisivo, poder constituinte. O que é o poder constituinte? É se encontra um obstáculo na Constituição que tem de ser removido para honrar um compromisso com entidades externas, as tais de quem dependemos para resolver os problemas que acumulamos. Esse obstáculo tem de ser ultrapassado. Esse obstáculo tem que ser ultrapassado. E agora, o ser ultrapassado significa fazer outra Constituição. Eu não sei que Constituição é que precisa para o futuro. Eu só sei o que são os obstáculos a remover hoje. Então o que é preciso? Um poder que supere o obstáculo, mas o faça reaparecer outra vez, porque não alterou a Constituição. E se ele reaparecer outra vez, terá que ser resolvido da mesma maneira. Até que se perceba que tipo de Constituição é que teremos de ter para poder cumprir as 3 regras básicas do que vai ser o futuro na Europa. O Tratado Orçamental, sim, a União Bancária e a uniformização fiscal. Quando isso estiver feito, então, de facto, conseguimos regenerar o sistema político português, porque a cultura da política à frente para ter os negócios atrás altera radicalmente. E chegou ao fim. E passa a ter que respeitar os equilíbrios fundamentais de uma economia. João Quiguer, muito obrigado por estas explicações da cor do dinheiro. Quanto a si é que fique por aí, porque vamos ter daqui a bocadinho, não o António e não o Pedro, mas a Ana Correia do Anbise com o aconselhamento. Até já. E vamos então ao aconselhamento. Esta semana, como lhe disse há bocadinho, não temos nem o António nem o Pedro, mas temos a Ana Correia do Anbise. Olá, Ana. Olá, Camilo. É uma estreia. É uma estreia. Bem, o que é que vamos falar hoje? Camilo, vamos falar hoje do Programa de Desenvolvimento Rural. As pessoas...
PDR. PDR. Programa de Desenvolvimento Rural. Ou antigo PRODER, para enquadrar melhor. E porquê é que vamos falar disso hoje? Vamos falar porque tem sido das dúvidas que as pessoas mais nos colocam. Ou seja, eu acho que as questões dos incentivos financeiros, se existe algum incentivo para o meu negócio, que incentivo se enquadra melhor, é aquelas onde as pessoas têm mais dúvidas devido à dispersão de informação. E surgem muitas questões neste momento. Quais são os pontos fundamentais que nós podemos sintetizar para ajudar as pessoas? Muito bem, o PDR é a primeira linha, são as duas primeiras linhas deste programa que abriram recentemente, muita coisa vem por aí. Estas são as duas primeiras e destinam-se sobretudo a investimentos na área agrícola. Estás a falar de fundos? Estamos a falar de fundos, estamos a falar de fundos a fundo perdido, o que é extremamente apetecível, e são duas linhas que permitem o investimento não só em explorações agrícolas, mas também na área da transformação e comercialização de produtos agrícolas. Um bocadinho enquadrado nos programas dos jovens agricultores, que eram daqueles que mais dúvidas suscitavam. São de cerca de 30% o fundo perdido, no total do incentivo recebido, e para dinamizar zonas rurais um bocadinho mais esquecidas, e sendo a atividade agrícola uma daquelas que maior... Mas não há especificidade, ou seja, não é dirigido a este produtor ou àquele produtor, ou a esta produção ou àquela, é em geral para a atividade agrícola. Agrícola. Ou seja, este é um enquadramento nacional, é o quadro nacional, existirão aberturas a nível local também, enquadradas nas várias zonas locais, mas este é um quadro nacional nesta fase. Ana, disse que era apenas 30% do montante alocado é que é fundo perdido. 30%, algumas majorações, dependendo do produtor. Mas é importante não ser tudo a fundo perdido, que é para responsabilizar É importante não ser. Existe também um incentivo reembolsável até a um montante máximo elegível, mas 30% a fundo perdido é de facto aliciante e é importante as pessoas perceberem que são projetos que as podem ajudar. Os 100% a fundo perdido claramente não irão alavancar algum tipo de negócios e é importante fazer que as pessoas façam os projetos de acordo com aquilo que de facto vão investir. E se tiverem dúvidas, podem recorrer a nós, não é? Podem recorrer a nós, podem recorrer... Mas agora deixa-me só lembrar às pessoas, pode ir ao Facebook, ao nosso Facebook ou ao Twitter, deixar lá a sua questão. Que a Ana e toda a equipa da OneBiz estarão por trás para resolver as suas questões. Mas continua. Deixe-me só complementar, existe um site que é um site que apoia também o Empreenda, que é incentivosfinanceiros.com, que contém incentivos como este, o PDR, e outros que já estão em vigor e que poderão entrar em vigor. Ana, temos outros instrumentos de apoio a pequenas empresas que gostava de falar hoje. Temos as soluções de apoio a empreendedores, ou seja, normalmente no âmbito também dos empreendas, as pessoas de facto concordam que são seminários que as ajudam bastante, mas há que fazer um aconselhamento posterior. E há um conjunto de soluções de apoio ao empreendedorismo, nomeadamente dinamizadas por parceiros da Cor do Dinheiro e por parceiros do Empreenda, por favor, na área das tecnologias e em outras áreas diversas. E hoje falo-te do Global Connect. Deixa-me só tornar, para não haver qualquer dúvida, é de um dos nossos patrocinadores, mas é uma ferramenta útil para as empresas, como a Ana vai explicar. É uma ferramenta útil porque, de facto, permite uma poupança de cerca de 25% nos custos gerais das empresas em telecomunicações nesta área, ou seja, permite trazer a inteligência artificial ao mundo das empresas mais pequeninas, ou seja, soluções que estavam mais, sobretudo, ligadas a grandes empresas que têm capacidade de investimento nesta área. Agora um pequeno microempresário pode juntar soluções na área das comunicações fixas, das comunicações móveis e das comunicações na cloud e ter uma central de atendimento virtual que faz de secretária, Camila, ou seja, uma secretária virtual. A cloud é muito importante hoje em dia, não é? Porque assim as empresas deixam de necessitar de ter soluções de armazenamento in-house, podem contar... Não faz qualquer sentido investir em softwares e hardwares quando tenho soluções na web por valores neste caso, por exemplo, a partir de 13 euros por mês. Eu consigo ter todo um equipamento a nível de telecomunicações que posso, à medida do meu negócio, ir construindo, aumentando, colocando outras áreas desta central de atendimento virtual. É uma solução que eu posso ir montando à medida que o meu negócio vai crescendo. Muito bem, ou seja, pode-se escalar. Ana, não queria terminar o aconselhamento de hoje sem voltarmos a um evento importante. Um primeiro é da NBB, que também nos ajuda em alguns seminários, que vai ter lugar no dia 27 e tem a ver com financiamento de empresas, a alternativa de financiamento
que as empresas hoje em dia têm. E temos o nosso no dia 13 de dezembro, não é? No dia 13 em que vamos estar com a OneBiz no Porto, no Hotel Crown Plaza, onde vamos falar sobre empreendedorismo. Camilo, já disse tudo. Ou seja, é um dia dedicado ao empreendedorismo, com muitas novidades, muitas surpresas, e onde vamos, no fundo, dar rosto a todo um trabalho na área do empreendedorismo que temos vindo a fazer ao longo destes anos. E vamos encontrar-nos lá, nós e os telespectadores. Vou só recordar aos telespectadores que vamos ter uma emissão especial da Cor do Dinheiro que vai ser filmada, vai ser gravada ao vivo nessa semana, no dia OneBiz, 13 de dezembro, no Crown Plaza, no Porto. Antes de me despedir da Ana, quero só recordar-lhe que se tiver alguma dúvida, alguma questão ou algum problema para colocar, pode ir ao nosso Facebook ou à página de Twitter e deixar lá essa questão que a Ana e toda a equipa que está por trás deste projeto terá o cuidado de responder em tempo oportuno. Ana, obrigado pela ajuda e voltaremos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. Quanto a nós, já sabe, este, como eu expliquei logo no início, foi um programa especial. Não houve investidor privado porque precisámos do tempo para falar com o Joaquim Guiar sobre as implicações dos problemas na Justiça, nomeadamente a detenção do ex-primeiro-ministro, para o futuro do regime em Portugal. Já sabe, a Cor do Dinheiro sempre e aqui na RTP Informação. Venha daí.